Na enfermaria do Hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual, Camilo Cândido Botelho aguarda a resposta do jovem diretor Roberto de Canalejas sobre as consequências da visita precipitada de Jerônimo à Terra. Consequências que conhecerá em breve, Sr. Camilo. Eu só posso afirmar agora que os atos inconsequentes de Jerônimo se voltarão violentamente contra ele próprio. E isso poderia ser evitado caso o trabalho educativo fosse efetuado por seus conselheiros de modo suave e amoroso. Vejam, o receptor de imagens está acendendo novamente. Todos os espíritos ali presentes voltaram sua atenção à fantástica tela real. E o que então ocorreu ultrapassou todas as expectativas, a ponto de Camilo e seus companheiros passarem a sofrer juntos com o desventurado Jerônimo. Um sofrimento profundo, causado pelos dramáticos acontecimentos com sua família depois de sua morte. Irmão Olivier, tenho ordens da diretoria-geral para o departamento de vigilância. Já estou a par do assunto, Romeu. Solicitei à seção de relações externas 2 guias vigilantes bastante competentes para acompanharem o visitante à Terra. Perfeitamente, diretor. Não seria admissível abandonar Jerônimo aos perigos dessa excursão. O pobre espírito é muito inexperiente e ainda está muito fraco. Cá estão eles. Ramiro de Guzmán e seu assistente, Idílio Caleb. Competentes vigilantes acostumados a chefiar as expedições mais arriscadas no Vale Sinistro. Começamos a compreender, então, que naquele hospital, os postos avançados e de maior responsabilidade, as tarefas que exigissem maior energia, saber e virtudes, ficavam a cargo dessas personagens. A maioria com o semblante ou trajes hindus. Espíritos de alta qualidade moral e intelectual. Preparem-se para a nova expedição. Os guardiães deverão acompanhá-los. Pouco tempo depois, à frente do portão central, Jerônimo aguardava impaciente, em companhia de Joel, a chegada do veículo de transporte. O ex-comerciante do porto estava obcecado pela visita à família na Terra, alheio a tudo ao seu redor. Seu estado mental o fazia cada vez mais regredir à condição de encarnado. Ou seja, um burguês rico de Portugal, comerciante de vinhos, preocupado com a opinião da sociedade, escravo dos preconceitos, chefe de família dedicado, mas acima de tudo, vaidoso. Joel, quero agradecer-lhe os trajes que providenciou. Exatamente como exigi. Magnífica sobrecasaca, gravata de primeira. E esta bengala de castão dourado, jamais vi igual no Porto. No entanto, como nem tudo é perfeito, acabou se esquecendo do mais importante. Não me esqueci, Sr. Jerônimo. Aqui estão diretamente colhidas de nosso jardim. Ah, que belo ramalhete de rosas. Minha querida esposa certamente irá adorá-las. Convém esclarecer que espíritos vulgares ou materializados demais como Jerônimo demoram muito tempo para desfazer-se de certas futilidades das rotinas terrestres. Minutos depois, a carruagem pesada e confortável, bem compatível com os meios de transporte terrestres, estacionou em frente do portão. Boa sorte, meu amigo. Que Deus o acompanhe. Até breve. Até o tempo que for necessário, Joel. Escoltado com rigor, viajando naquele veículo discretamente fechado, Jerônimo assemelhava-se a um prisioneiro, embora não percebesse. Também não distinguia a presença de Ramiro e seus auxiliares, julgando-se numa viagem comum como as que fazia na Terra. Camilo e os outros enfermos viram, então, Jerônimo atravessar estradas sombrias, nevoeiros e vales lamacentos, cuja visão nos deixava inquietos. Não se impressionem, meus irmãos. Essas paisagens são apenas produtos das mentes viciadas dos homens terrenos e de espíritos desencarnados infelizes.
Mas era difícil não se impressionar com as imagens de aldeias miseráveis, habitadas por entidades dos planos mais ínfimos, bandoleiros e hordas de criminosos desencarnados. Quem viaja aí dentro? Se não responderem, vamos invadir! É da Legião dos Servos de Maria! Não! Que desgraça! Louvada seja Maria de Nazaré! Vão com Deus e rezem por mim! Não se esqueçam da minha pobre alma! Socorro! Leve-me com vocês! Eu não consigo andar! Estou sem as pernas! Socorro! Mas o que é isso? Assaltantes, criminosos, mendigos. Acelerem a carruagem, estamos sendo atacados. Não se apavore, Sr. Jerônimo. Todos temem e respeitam a nossa bandeira. São apenas espíritos, como nós. Porém, criaturas desequilibradas, almas miseráveis, mas todas com direito a um dia alcançar o progresso e a reforma moral. Há os que homenageiam a nossa passagem, enquanto outros se afastam em gritos e lágrimas, proferindo blasfêmias. E vocês não os combatem? Aceitam tamanha provocação sem tomar nenhuma atitude? Não podemos nem devemos nos dirigir a tais espíritos. Afinal, ainda não estão prontos. Não ecoou em seus corações endurecidos o momento que quase todos eles esperam, o de serem socorridos para a voluntária reabilitação. Já estão se afastando. Um pouco mais de paciência, caro Jerônimo, e logo chegaremos ao nosso destino. De repente, a saudade e a emoção invadiram a atmosfera da enfermaria. Portugal, pátria venerada, Portugal. Ah, Deus do céu, Lisboa. O Tejo formou-se magnífico. O porto de tão gratas recordações. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela graça de revermos a terra natal depois de tantos anos de ausência. E as paisagens portuguesas, Ivone. Todas elas muito queridas aos nossos doloridos corações. Rodeavam-nos como se fizéssemos parte da comitiva. Enraizava-se ainda mais nos enfermos a magia confortadora do aparelho receptor de imagens. E a impressão que tinham era que pisavam pessoalmente o solo português, quando, na verdade, nem saíram do Hospital Maria de Nazaré no mundo espiritual. A paisagem distante da cidade do Porto aproximou-se aos poucos da nossa visão. Instantes depois, já podíamos ver a caravana caminhando pelas ruas da cidade. Quantas vezes já caminhei por essas vias tão conhecidas do meu confuso passado. Caminhou, caro professor Belarmino? Pensei que um nobre de sua estirpe só trafegasse em luxuosas carruagens. Concentrem-se, senhores. Veja, a caravana parou. Reconhece esta bela residência com jardins e sacadas, Sr. Jerônimo? Minha casa. É a minha casa. O ex-comerciante de vinhos entrou rapidamente, reconhecendo naturalmente o seu antigo lar. Margaridinha, a minha filhinha querida. Seu papai está aqui. Onde está, filhinha? Margaridinha, é o seu papai que chegou, minha filha. Por mais que procurasse, dentro do velho lar, restava apenas a indiferença e a solidão. Onde estarão todos? Será que estão dormindo? Mas a esta hora do dia? Ninguém aparece. Mas que móveis são esses? E essas cortinas? A Zulmira nunca gostou de azul. Albino, meu filho. Marieta. Arinda. Margaridinha, o que aconteceu com todos? Zulmira, minha esposa. O que fizeram com o nosso lar? E os criados? Onde estão os serviçais? Sombras e vultos estranhos, no entanto, moviam-se pelos compartimentos da casa. Quem é a senhora? E este menino? O que fazem no meu domicílio? E você, saia já dos meus aposentos. Respondam! Por acaso são cegos, surdos, mudos?
Eram indivíduos encarnados, os novos habitantes da casa que pertenceu a Jerônimo. Uma profunda decepção invadiu seu peito. Bando de mal-educados. Minha biblioteca, o que foi feito dela? E estes quadros, o que estão fazendo nas minhas paredes? Mas a decepção se transformou num arrepio de terror. Jerônimo fixou os olhos num calendário sobre a estufa que indicava a data do dia anterior. Não pode ser. Eu não acredito. 6 de novembro de 1903? Ele fez um incrível esforço, estimulando a memória, enquanto infinitas e confusas ideias embaralhavam seu raciocínio. Preciso ter calma. Deve haver alguma explicação. Não tomo conhecimento das datas há muito tempo. A verdade é que perdi a noção do tempo após as desgraças que tenho vivido. A morte. Tão doloroso foi o estado de loucura em que se envolveu após o suicídio. Tão grave a enfermidade que o atingiu após o tiro no ouvido, que Jerônimo, assim como eu, acabou perdendo a contagem dos dias. Pois no abismo em que se via aprisionado há tanto tempo, só existiam trevas. Para aquele espírito desesperado, a contagem do tempo ainda era a mesma do fatídico dia. Deus Pai, iluminai minhas ideias. Não me lembro de outra data depois de 15 de fevereiro de 1890. E este calendário à minha frente revela-me que estive ausente de casa durante 13 anos. Guardiães! Lanceiros! Ele está tentando fugir! Não deixem escapar! Preciso perguntar aos vizinhos. Dona Isaura, onde estão Zulmir e meus filhos? Para onde se mudaram? Seu Manuel, o senhor viu Margaridinha? Responda! Sou eu, Jerônimo, o dono da casa ao lado, lembra? Respondam, pelo amor de Deus. A passagem está bloqueada, Ramiro. Não há como o prisioneiro ultrapassar o portão. Então tragam logo Jerônimo para dentro da carruagem. Vamos seguir viagem. Devemos regressar à colônia em poucas horas. Não! Não! Deixe-me procurar por meus filhos! Logo após entrar no veículo, os protestos impressionantes de Jerônimo foram acudidos por entidades curiosas, almas errantes do plano invisível. Eram espíritos ainda escondidos nas camadas mais baixas da terra. Ah, pobrecinho! Perdeu a mulher e os filhinhos. Quem mandou estourar os miolos, né? Culpa sua! Não. Somente sua! Não. Traidor! Eu sei bem onde elas estão. Só conto se me deixar viajar com você. Estão importunando o nosso prisioneiro, Ramiro? Convém expulsar essas pobres criaturas? Não interfira, Idílio. Deixe que Jerônimo os ouça. O irmão Teócrito foi bastante claro, não se lembra? A visita à Terra é de inteira responsabilidade do prisioneiro. Nossa missão é apenas protegê-lo e garantir seu breve regresso ao hospital. Então pretende esclarecer o paradeiro de sua amada família, ó miserável príncipe dos bons vinhos? Pois saiba que foram todos despejados há muitos anos. Seus credores tomaram sua casa e suas últimas economias. Por favor, migalhas que até de seus filhos você andou escondendo. Procure seu filho na penitenciária de Lisboa. Margaridinha, nas sarjetas do cais da Ribeira, vendendo peixes, fretes e o corpo a quem pagar mais um pouco. Explorada pela própria mãe, sua esposa Zulmira, a quem você habituou ao luxo excessivo. Mulher orgulhosa, jamais iria se curvar a um trabalho digno e viver na pobreza. Saudades também das filhas Marieta e Arinda? Oh, a primeira está casada, cheia de filhos doentes, vive na miséria, passa fome e é espancada por um marido bêbado e ignorante. A segunda, empregada de um hotel de quinta categoria. Lava chão, lustra panelas, limpa as botas de viajantes imundos
Isso tudo assusta! Pobre homem! Está tremendo, aterrorizado. Por quê? O que você esperava que acontecesse? Não foi essa a herança que deixou a família com o seu suicídio, canalha? Covarde! Mentiroso! Mau caráter! Vamos pegar esse criminoso! Mentiroso! Bandido! Estão se reunindo para atacar a viatura. Guardas! Guardas! Contenham o bando! Ramiro! Ramiro, eu quero ver meu filho agora! A carruagem partiu rapidamente, deixando para trás a multidão de espíritos obsessores, enquanto Jerônimo chorava profundamente, pensando na humilhante situação do filho. Oh, meu menino, esperança da minha vida. Filhinho querido, que abandonei quando mal completou 10 anos. Como pude entregá-lo assim ao destino? Aos perigos da orfandade. Meu Deus, meu Deus. Instantes depois, Jerônimo era conduzido por Ramiro, seu assistente, passando através dos muros sinistros de um cárcere. Estava angustiado. Não conseguia distinguir se aquele local era no Porto ou realmente em Lisboa. Ao mesmo tempo, da enfermaria do Hospital Maria de Nazaré, meus companheiros e eu testemunhávamos todo o sofrimento de Jerônimo enquanto ouvíamos as explicações do Dr. Roberto. Este jovem que os senhores estão vendo, trancado na cela sombria, é Albino, único filho homem de Jerônimo, condenado a 5 anos de prisão e a outros tantos de trabalhos forçados na África. O que fez o rapaz para receber tamanho castigo? Praticou crimes de chantagem e latrocínio, Camilo. E como se não bastasse, reincidiu nas gravíssimas faltas. Retornando nossa atenção às imagens do milagroso receptor, vimos Jerônimo reconhecer o filho, esquálido, abatido, maltratado pelos rigores do cativeiro. Um jovem com pouco mais de 20 anos, embrutecido pelos sofrimentos e pela miséria. Um homem desvirtuado pelos vícios. O antigo negociante contemplou o filho sentado sobre um banco de pedra, com o rosto entre as mãos. Albino tinha os olhos amortecidos, dos quais rolavam lágrimas de desespero. A atração magnética entre pai e filho era intensa. E como se a presença do espírito de Jerônimo estimulasse a sensibilidade, a mediunidade de Albino, este passou a recordar o triste passado. Lembrou-se do pai morto e foi dizendo ao próprio pensamento, enquanto Jerônimo ouvia tudo, como se o filho falasse diretamente com ele em voz alta. Perdoai-me, Senhor, meu bom Deus. Eu peço vossa misericórdia. Jamais desejei envolver-me neste problema sem solução. Eu sempre quis ser bom, meu Deus. Sempre. Mas faltaram amigos generosos que me estendessem mãos salvadoras, oportunidades que me criassem perspectivas honestas. Vi-me jogado ao abandono depois da morte do meu pai, como um menino indefeso e inexperiente. Continuávamos eu e os demais enfermos, completamente envolvidos com aquela atmosfera desoladora. Mesmo na penumbra do cárcere, podíamos perceber as reações de Jerônimo às palavras do filho. A umidade das pedras, os gritos alucinados dos outros presidiários, testemunhávamos tudo, enquanto o atencioso Dr. Roberto nos alertava para outros detalhes. Espero que Ramiro e Idílio estejam atentos. Pelo que conheço da índole de Jerônimo, é capaz de induzir o filho a cometer uma loucura. Que tipo de loucura, doutor?
Loucura é ter de suportar tamanho mau cheiro. Preferiria a morte a ter de passar uma só noite num calabouço fedorento como esse. Como bem percebeu, Sr. Bellarmino, o nosso aparelho não apenas transmite sons e imagens, mas todos os aromas que envolvem as situações, inclusive os mais desagradáveis. Quanto à sua pergunta, caro Camilo, voltemos nossos olhares à tela luminosa. Não tive recursos para instruir-me, habilitando-me em alguma coisa séria e digna. Passei fome. E a fome maltrata o corpo, envenena o coração com a revolta. Tremi de frio muitas noites em albergues inabitáveis. E o frio que congela o corpo também congela o coração. Sofri a angústia da miséria, sem esperança e sem tréguas. A solidão do órfão, consumido por saudades do passado, envelhecido em pleno alvorecer da vida. Graças a tantas desilusões. Eram vibrações sombrias que repercutiam na consciência do pai suicida. Eu sou o grande culpado. Eu confesso, meu Deus, sou culpado pela situação do meu pobre filhinho. Eu sou o único responsável por tantas tragédias. Não pude me aproximar dos bons, dos honestos e respeitáveis, para que me compreendessem e me ajudassem. Eu tentei inúmeras vezes. Tentei conseguir emprego para ter um futuro digno, mas os antigos amigos que procurei me repeliram desconfiados. Duvidavam de mim, porque meus pais ficaram marcados pela desonra. Afinal, minha bondosa mãe perdeu as virtudes quando se viu desamparada e sozinha. Zulmira? A quem sempre ofereci do bom e do melhor, muito além das minhas posses. O que ela fez com vocês? Por que me diz que sua mãe desvirtuou-se? Jerônimo, ainda preso às vibrações da matéria, tentava se comunicar com Albino, acreditando que o filho pudesse vê-lo. Mas o jovem encarcerado, concentrado em suas dolorosas reflexões, não percebia a presença espiritual do pai. Eu tornei-me homem depois de me envolver com os piores elementos da sociedade. Eu precisava viver. O orgulho ferido me torturava. Procurava a todo custo libertar-me da miséria causada pelo suicídio de meu pobre pai. Vi-me arrastado a tentações perversas, mas que, na minha ignorância, se apresentavam como soluções salvadoras. E acabei cedendo às suas seduções, porque não tive um amparo orientador de um verdadeiro amigo, alguém que me indicasse o caminho certo a seguir. Eu estou aqui, meu filhinho, bem aqui. Eu vou te ajudar. Nunca mais irá ficar sozinho. Oh, meu Deus! Como é triste ser órfão e abandonado, ainda na infância, neste mundo repleto de armadilhas. Meu pobre e querido pai, por que se matou? Por quê? Não amava os seus filhos que se desgraçaram com sua morte? Por que se matou, meu pai? Não teve sequer compaixão de nós? Ai, como eu me lembro do Senhor. E eu o amava. Eu amo. Eu também te amo, meu filho. Muitas vezes, logo que partiu, chorei de saudades. Tão bondoso que era para nós. Eu estou aqui, meu filho. Por que não me escuta?
que não olha para mim? Eu sou seu pai. Vim para te proteger. Se nos amava, por que se matou? Por quê? Por que preferiu morrer, lançar sua família à miséria em vez de lutar? Por que não resistiu aos desgostos, prevendo que seu erro desgraçaria seus pobres filhos? Só contávamos com o Senhor neste mundo, meu pai. Se vivesse e tivesse concluído nossa criação, eu seria hoje certamente um homem útil, respeitado e honesto. Mas na verdade, eu não passo de um condenado, marcado pela eterna desonra. Completamente desorientado, Jerônimo levantou-se e tentou abraçar o filho. Sinta, meu filho. Sinta a minha presença. Veja meu interesse. Eu estou aqui, pronto para te oferecer carinho e proteção. Abrace-me. Perdoe-me, Albino. Eu errei. Mas estou aqui, pronto para te dar conselhos, te ajudar a ser feliz. Tudo em vão. Albino desfez-se em prantos, sem ver o pai nem ouvi-lo, muito menos poder supor a presença espiritual daquele por quem ainda chorava. Eu sou mesmo um fraco, um desumano, impotente para socorrer o próprio filho, meu filho. Eu não posso existir sem você. Venha comigo. Eu prometo recuperar o tempo perdido. Confie em mim. Ouça os próprios pensamentos. Siga o seu pai, pelo amor de Deus. Já chega, Sr. Jerônimo. Convém deixarmos seu filho em paz. Voltemos ao lar de Maria de Nazaré, meu amigo, onde encontrará repouso e solução suave para os seus erros. Não resista. Volte-se para o amor do nosso Pai misericordioso. Está cansado. Precisa de tranquilidade para refletir, porque no delicado estado em que se encontra, não poderá fazer nada em benefício de ninguém. Não posso. Queira desculpar-me, Sr. Ramiro. Não deixarei de ver minha filha, minha Margaridinha. Quero vê-la. Preciso desmascarar aquele bando de mentirosos que a difamaram. A minha caçula, atirada ao cais da ribeira, a vender peixes, fretes e... Era o que me faltava. Meu amigo, já viu muito por hoje. Venha, vamos retornar ao hospital. Será melhor para o senhor. Impossível. Impossível tanta desgraça acumulada sobre um só coração. Não. Não é verdade. Não pode ser verdade. Confio em Zulmira. Ela é mãe. Zelaria pela filha na minha ausência. Quero vê-la, meu Deus. Preciso ver minha filha. Preciso ver Margaridinha, Deus do céu. Ramiro e Dílio entreolharam-se desanimados. Nada podiam fazer para que aquele perturbado espírito suicida mudasse de ideia. Deixaram, mais uma vez, que o livre-arbítrio ditasse os rumos de mais uma surpreendente experiência. A visão ansiosa de Jerônimo avistou ainda ao longe a paisagem do cais da ribeira, onde uma multidão ia e vinha em trabalhos incansáveis. Multiplicavam-se as vendedoras ambulantes, as prostitutas,
mulheres de péssima educação e honestidade duvidosa. O ex-comerciante de vinhos saiu da viatura e misturou-se ao povo, seguido de perto pelos guardas. Que absurdo! Bando de mentirosos, difamadores! Desde quando minha pobre filhinha é envolvida com essa gente e amando da própria mãe? Jerônimo ia e voltava, investigando as fisionomias das regateiras. Caminhava rapidamente, aflito, preso à ideia de que pudesse, a qualquer momento, identificar o rosto da sua adorada caçula. E, de repente... Não pode ser... Sua ladra! Não respeita nem a própria mãe? Venha cá! Onde está o meu dinheiro? Eu não roubei nada! Me solta! A senhora está me machucando! Jerônimo recuou e conseguiu reconhecer Zulmira gesticulando em discussão acalorada com uma jovem loira e delicada. Aproximou-se mais e acabou comprovando. Estava diante da esposa e da filha caçula, Margarida, trajando um vestido típico da classe mais miserável. Era, de fato, vendedora de peixes. Ao lado dela, porém, sua mãe vestia-se quase como as senhoras da sociedade, embora seu comportamento fosse como o das regateiras do cais. Onde você escondeu? Confesse! Eu sei que roubou metade do dinheiro para gastar com bobagens. Não fale assim, minha mãe. Eu não recebi nenhum dinheiro a mais. Nem todos os fregueses de hoje pagaram suas dívidas. Mentirosa! Os cestos de peixe estão quase vazios. Fale a verdade, sua rameira. Fale! Para quem vendeu a mercadoria? Ou se não vendeu peixes, com quantos homens já se deitou hoje, hein? Ou foi apenas com um por quem se apaixonou? Pare, mamãe! Por que me humilha desse jeito? Já não disse que não deve se apaixonar? Paixão não traz dinheiro, muito menos felicidade. Veja o que o seu maldito pai fez comigo. O que é isso, Zulmira? Afaste-se da minha filha. Venha cá, Margaridinha. Não chore, meu amor. Papai está aqui. Vamos voltar para casa. Aqui não é lugar para você. Margaridinha, olhe para mim, querida. Não reconhece seu pai? Não escuta minha voz? Sou eu, minha florzinha. Merece uma surra danada! Vamos! Recolhe os cestos! Em casa você há de se ver comigo. Zulmira! Zulmira, pare com isso! Respeite a minha autoridade! Zulmira, por que me ignora desse jeito? Não vê que estou aqui? Sou seu marido, Jerônimo. Vimos através da tela mágica a triste imagem de Margarida suspendendo os cestos, ajeitando-os no ombro e afastando-se em silêncio. Zulmira, por sua vez, seguiu-a nervosa, insultando a pobre jovem sem a menor discrição. Nenhuma nem outra notaram a presença espiritual de Jerônimo, que, acompanhado dos guardiães, partiu atrás delas. O percurso foi breve. Residiam num casebre sombrio nas imediações da ribeira no porto. Diga-me! Onde escondeu meu dinheiro? Eu quero tudo que recebeu! Meretriz do cais! Não faça isso, minha mãe! Eu já disse que não peguei dinheiro algum! Não me bata, pelo amor de Deus! Então cale a boca! Para de chorar, menina mimada! Culpa do seu pai, aquele verme covarde! Amanhã terá que recuperar o prejuízo que me deu hoje, sua inútil! Fregueses não faltarão. Pode acreditar! Ah, pode acreditar! A jovem ficou só, chorando profundamente. Ao lado dela,
o vulto invisível do pai amoroso e sofredor. Meu Deus, nada posso fazer para socorrê-lo. Ah, como queria abraçar você, minha filhinha. Confortar suas lágrimas. Pedir-lhe perdão. A comoção tomou conta de todos que estavam na enfermaria do Hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual. Enquanto o Dr. Roberto esclarecia-nos sobre o intenso drama vivido pela jovem Margarida na Terra. Meus amigos, eis o resumo de uma vida marcada pelo sofrimento e pela desilusão. Margarida tornou-se órfã de pai aos 7 anos. Frágil e delicada, a menina criou-se na miséria, entre revoltas e incompreensões. A sua mãe jamais se conformou com a decadência financeira e social causada pelo suicídio do marido. Zulmira, então, passou a prostituir-se, esperando em vão reaver a antiga posição na sociedade. Impiedosamente, acabou arrastando a filha para a mesma atividade. Mas não havia parentes, amigos que pudessem auxiliar na criação dessa pobre menina? Sim, havia, meu caro Camilo. Mas a maioria vivia às custas do dinheiro de Jerônimo. Quando viram sua esposa e os filhos arruinados, simplesmente fecharam-lhes as portas como se não pertencessem mais àquela família. Miseráveis, desumanos. E o que aconteceu depois a Margaridinha? Bom, indefesa e sem conhecer as ciladas dos ambientes que a cercavam, a moça não resistiu. Apesar de não apresentar tendências para viver aquelas cruéis situações, Margarida passou a trabalhar exaustivamente no Cais da Ribeira, de onde tirava recursos para ela e a mãe não passarem fome. E a mãe? Nunca teve um pingo de compaixão? Não, infelizmente. Passou a viver somente para os próprios caprichos. Agenciava fretes, vendas variadas, negócios nem sempre honestos, empregando na sua execução a força e a juventude atraente da filha. Zulmira escravizava a caçula, apoderando-se dos lucros e das vantagens para si mesma. Quanta crueldade, meu Deus. Mas a menina nunca reagia? Raramente, meu amigo. Inexperiente, tímida e ingênua, não saberia agir em defesa própria. Conservava-se submissa à mãe exploradora. Voltando ao ambiente miserável, onde viviam Margarida e Zulmira, vemos agora Jerônimo de joelhos aos pés da filha. Nessa humilhante posição de culpa, ele recebeu o supremo castigo que as consequências do suicídio causaram à sua consciência. Infelizmente, Ivone, o drama vivido pela pobre Margaridinha é cada vez mais comum na sociedade atual. Diariamente, pais inconscientes e inconsequentes fogem à responsabilidade de guias da família, onde mães vaidosas e levianas envolvem-se nas paixões mais pervertidas. E enquanto Zulmira não voltava ao casebre com novas agressões e injúrias, a caçula de Jerônimo pensou no pai, sem perceber sua presença invisível. Que falta me faz o meu papai querido. Lembro-me tanto do senhor. E mesmo com tanto sofrimento, jamais me esqueci da sua bondade. Quantos males o destino teria me poupado, meu pai, se não tivesse desistido de velar pelos seus filhos até o final, suicidando-se. Mesmo assim, esteja onde estiver, receba as minhas lágrimas. Perdoe o veneno que lancei sobre o seu nome. Foi sem querer. Tenha compaixão das minhas infelicidades. Ajude-me. Ajude-me a sair desse pesadelo que me sufoca com tanto medo e desesperança. Dê-me coragem, papai. Dê-me coragem.
Chega! É o máximo que posso suportar, meu Deus. Margaridinha, eu estou aqui, meu amor. Oh, quanto remorso, quanta dor. De que adianta sentir tanta compaixão sem poder dizer uma só palavra de conforto à minha pobre filhinha? Não aguento mais. Eu preciso fugir daqui. Saiam da minha frente, eu não suporto mais. Deixem-me sair daqui. Ramiro imediatamente fez um sinal aos lanceiros para que protegessem Jerônimo de uma possível fuga. Edílio, afaste-o daqui agora. Pobre menina, tão bela quanto sofrida. Ramiro, que foi pai e teve uma filha muito amada, porém ainda mais infeliz que Margarida, aproximou-se carinhosamente, pousando suas mãos protetoras sobre a testa da jovem, transmitiu-lhe suaves fluidos magnéticos, encorajadores e confortantes. A moça, então, dirigiu-se ao leito e adormeceu profundamente sob a bênção paternal do servo de Maria. Mas o que é isso? Eu sou o pai. Sou eu quem devo socorrê-la. Deixe-me ajudá-la. Chega de loucura, Jerônimo. Atingiu o máximo de desobediência que podemos tolerar. Não poderá fazer nada por seus filhos enquanto não conquistar as qualidades para isso. Mas eu não posso abandoná-los assim, Ramiro. Não entende que seus filhos, passando agora por duras provações, se entregariam fatalmente ao suicídio como o senhor? Por acaso deseja mesmo ficar junto deles, influenciando suas mentes indefesas com suas vibrações nocivas de espírito ainda não esclarecido e perturbado? Jamais, jamais. Desejo apenas o melhor para eles, inclusive para a desvirtuada Zulmira. Pois então, Jerônimo, convém partirmos. Vamos retornar ao hospital. Ou deseja, por acaso, ainda investigar os passos de suas filhas Marieta e Arinda? Oh, não. Não, meu bom amigo. Basta. Não posso mais. Meus pobres filhos. A que abismo os lancei. Eu mesmo, que os amei tanto. Perdão, irmão Teócrito. Agora compreendo. Perdão, irmão Teócrito. E de nossa enfermaria, vimos que Jerônimo retornava então ao Hospital Maria de Nazaré. Depois disso, o ex-comerciante de vinhos não voltou mais a fazer parte do nosso grupo. Momentos depois, enquanto os enfermos preparavam-se para a reunião acadêmica... E então, algum de vocês já reviu Jerônimo? Um dos assistentes disse-me que ele continua convicto a não participar do encontro. E mais, pediu a presença de um sacerdote para obter conselhos. Depois do que aprontou na visita à Terra, será que o diretor atenderá a mais essa exigência? Eu acabei de retornar do gabinete do irmão Teócrito. Está agora sós com Jerônimo. Aprovo o seu pedido, meu irmão. Creio que é chegada a hora de seu espírito purificar-se rumo ao progresso verdadeiro. Muito obrigado, irmão Teócrito. Preciso mais do que nunca de um sacerdote para revigorar minha fé no poder divino. Pois muito bem. Em virtude de seus princípios religiosos, a palavra que lhe inspira mais respeito e confiança será então a mesma que vai prepará-lo e desenvolvê-lo aqui na vida espiritual. Na legião dos servos de Maria, e até mesmo nos serviços da colônia que nos abrigava, existiam espíritos elevados que em existências anteriores haviam seguido o sacerdócio. Dentre os vários que colaboravam nos serviços educativos, destacava-se Miguel de Santarém. Com licença, irmão Teócrito. Seja bem-vindo. Estava falando de sua pessoa ao amigo Jerônimo. Como está, senhor Jerônimo? Já tive dias melhores. Meu irmão, não temos o que esconder. Padre Miguel é o diretor do isolamento, que é para onde você será conduzido. Lá terá início o seu trabalho de recuperação, Jerônimo. E não será nada fácil. No isolamento, os métodos educativos são severos e as disciplinas inalteráveis. Convém lembrar que tamanha rigidez tem um motivo. Hospedamos em nossas dependências somente indivíduos obstinados, prejudicados por excessivos danos terrenos.
Almas insensíveis, presas a profundas mágoas do coração. Mas não tenha medo, nem sofra antes da hora, caro amigo. Padre Miguel possui paciência inabalável. É um exemplo de humildade, bom senso e harmonia. Cultiva há muitas existências os mais belos sentimentos de amor aos infelizes e tem compaixão paternal por quantos espíritos suicidas souber existir. Minha Nossa Senhora, quantos elogios! Será mesmo sobre mim que o irmão está falando? Ah, e é bem-humorado também. Além de sacerdote, ainda é filósofo, psicólogo e cientista. Em vida passada, chegou até a cursar doutrinas secretas na Índia. Certamente que o nome Miguel não veio de lá. Se estou bem informado, recebeu este nome em sua última migração terrestre, passada em Portugal. Bem informado como sempre, irmão Teócrito. E então, Jerônimo, preparado? Espero que sim, meus amigos. Pois está, a partir de agora, entregue a este operário de Jesus. Boa sorte, meu irmão. E foi assim que, naquela mesma tarde, quando as linhas do crepúsculo surgiam no horizonte dos Jardins Nevados, Jerônimo de Araújo Silveira se transferiu para o isolamento. Desse dia em diante, Camilo e os outros enfermos o perderam de vista. Somente iriam revê-lo 1 ano mais tarde. Antes de partir com seus companheiros para a importante reunião, Camilo e os outros espíritos suicidas foram levados para mais uma sessão de tratamento magnético. Desde os primeiros dias de internação, todos tinham essa rotina, o que os tornava pouco a pouco mais confortados, raciocinando com maior clareza. Verdade, Ivone. Ficávamos gradativamente fortalecidos, como se nos aplicassem tônicos regeneradores. Diariamente, em grupos de 10, éramos conduzidos aos gabinetes clínico-psíquicos. Ali dentro havia uma antecâmara, com pequenos bancos estofados, nos quais esperávamos por pouco tempo. Notávamos também que existiam várias dependências como essa, todas situadas numa imensa galeria. Jamais me esqueci do belíssimo estilo hindu que decorava os recintos, convidando a pura meditação. O ambiente, impregnado de incríveis luzes azuladas, diferentes de qualquer lâmpada terrena, não era muito espaçoso. Os enfermos sentavam-se em pequenas poltronas revestidas com uma espécie de pelúcia branca, dispostas em semicírculo. 6 assistentes hindus esperavam os pacientes, todos concentrados na caridosa função espiritual. No começo, essas cerimônias rodeadas de mistério deixavam-nos intrigados. Não conhecíamos psiquistas indianos em Portugal, muito menos tivemos acesso a estudos e exames transcendentais. Naqueles momentos extraordinários, porém, ficávamos sob a total dependência de uma falange de iniciados orientais. Era estranho, Ivone. Afinal, enquanto homens encarnados, não acreditávamos que eles existissem. Imaginávamos que fossem apenas figuras místicas e lendárias. O ambiente. O ambiente. Eu chego a sentir o aroma da unção religiosa que pairava no ar. Um aroma que atuava poderosamente sobre as mentes dos enfermos, imprimindo experiências profundas em seus espíritos, fazendo-os quase sonhar. Em estado quase inconsciente, éramos organizados em semicírculos formados pelas pequenas poltronas brancas. 5 desses médicos espirituais ficavam atrás. O 6º colocava-se à frente, como se fechasse o círculo. Com os braços cruzados e a expressão atenta, o operante hindu expelia forças mentais caridosas
que invadiam nossos corações atormentados. Suas preces atravessavam o nosso pensamento, devassavam o nosso caráter, examinando nossa personalidade, a fim de decidirem qual a melhor forma de corrigi-la. Era como um cirurgião que investiga as vísceras do doente para localizar a doença e combatê-la. Nossos erros, tentações, descrenças, violências e covardias vinham à tona, como estiletes afiados penetrando nossa alma. Os atos do passado, todos eles, voltavam à presença de Camilo, nitidamente impressos em seu próprio espírito. No fundo de seus corações, todos sofriam a mesma sensação. Queriam fugir da vergonha exposta diante de testemunhas tão nobres e respeitáveis. Ao fim de alguns minutos, porém, suspendiam a operação. Despertávamos todos e as tristes sombras do passado eram apagadas da nossa visão. Em seguida, o líder dos operadores espirituais aproximava-se e espalmava as mãos sobre nossas cabeças, juntamente com os 5 demais assistentes. E espíritos suicidas ainda presos à carne que éramos, recebíamos fluidos beneficentes para corrigir nossas impressões de fome e de sede. Além de deixar para trás a sensação de frio cadavérico, atenuar os vícios sexuais, o álcool e o fumo, cujos efeitos produziam intensos desequilíbrios em seus sentidos espirituais. Ainda éramos estimulados a educar nossas mentes para nos livrar de um terrível hábito: socorrermos a nós próprios. Sim, era frequente observar os companheiros enfermos debatendo-se, tentando estancar hemorragias, desfazer-se das cordas presas ao pescoço, bem como os afogados, bracejando contra marés invisíveis. E havia figuras ainda mais hediondas, curvando-se descontroladas para recolher fragmentos do próprio corpo carnal. Essas eu raramente as via. Tais gestos, reproduzidos desde o momento do suicídio, quando o instinto humano desperta o impulso primitivo de salvamento, haviam se tornado um torturante vício nervoso. E era necessário que os servos de Maria interferissem diretamente, impondo-lhes seu caridoso amor, para combater essa anormalidade coletiva. Para isso, enquanto erguiam as mãos sobre nossas cabeças, envolvendo-as em ondas magnéticas, os irmãos operadores murmuravam: Lembrai-vos de que já não sois homens, sois espíritos. Ao afastar-vos daqui, não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal. A quem não mais devem afetar as anomalias do envoltório físico carnal. Sois espíritos. E será como espíritos que devereis prosseguir a marcha progressiva nos planos espirituais. Ao mesmo tempo, sugestões confortantes ecoavam pelos labirintos do nosso ser. As repercussões eram precisas, fortes e, acima de tudo, esperançosas. Boa tarde, Sr. Camilo. Noto pelo seu semblante que a sessão magnética de hoje lhe fez muito bem. Ah, certamente, Dr. Roberto. É sempre uma experiência valiosa. Vamos entrar. A assembleia irá começar em breve. Ao entrar na antessala, Camilo sentiu um arrepio de horror.
Desculpe-me, Camilo, esqueci de avisar. Para esta reunião foram convidados enfermos de todos os departamentos. As figuras apavorantes do Vale Sinistro. Pensei que nunca mais fosse encontrá-las. Se bem que é estranho. Parecem menos agressivas. Assim como estão o senhor e seus companheiros de enfermaria. Embora os senhores possam ser qualificados como arrependidos, e por isso mesmo receptivos às nossas orientações. E onde permanecem essas criaturas asquerosas? Como percebe, Sr. Bellarmino, a maioria continua animalizada, seja pelo caráter inferior ou pela brutalidade do suicídio cometido. Essas almas não têm raciocínio suficiente para compreender as imposições da vida espiritual. Ocupam o asilo do manicômio por várias conveniências, sobretudo porque precisam ficar longe da visão dos outros enfermos. O que considero bastante justo. A presença desses indivíduos é repugnante. Além disso, se ficarem em contato com os outros, podem causar desarmonia, prejudicar a serenidade necessária ao restabelecimento. Senhores, podemos entrar agora no salão de assembleias. E essas coisas também estão convidadas, Joel? Certamente, meu irmão. O irmão Teócrito aguarda a todos. Acompanhados pelo Dr. Roberto e por Joel, Camilo e os demais pacientes da enfermaria entraram no vasto salão. Por aqui, por favor, queiram vir comigo. Muito obrigado. Me acompanhe. Mas que situação patética. Nunca pensei que fosse morrer e viver para presenciar cena tão ridícula. Tem razão. Chega a ser mesmo estranho, professor Bellarmino. Centenas de espíritos suicidas ao mesmo tempo esforçando-se para corrigir os cacoetes. Vejam, estão lá os afogados, os retalhados, os que despencaram de grandes alturas, todos gesticulando de acordo com os reflexos de seu ato brutal. Pois então somos todos ridículos, nobre Bellarmino. Há quanto tempo comprime os próprios pulsos a fim de estancar o sangue? E quando percebe o gesto, estapeia as próprias mãos censurando-as. E o senhor Visconde Camilo acabou de colocar a mão sobre o ouvido direito. E, ao lembrar-se do mau hábito, abaixou-a rapidamente. O mais ridículo é que essas criaturas nem são tão diferentes de nós e ainda conseguem rir de si mesmas. Como dizem, meu caro Mário Sobral, às vezes rir é o melhor remédio. Aliás, Mário, essa sua tosse constante bem me parece mais um cacuete. Ou por acaso acha que ainda está com a corda no pescoço? Bem, tudo não passa de um desabafo, meus irmãos. Não é confortante ter a noção de que os efeitos físicos do suicídio já não devem ser mais sentidos? Pois então, sorriam. Sorriam uns para os outros. Felicitem-se, amigos, pelo alívio recebido. Agora todos sabem que já não devem mais sentir as velhas impressões. A estranha cena, da qual agora também participam, é um bálsamo para seus espíritos. Existe melhor cura para o sofrimento do que espantar o choro com o riso. Lembrem-se de que aqui são proibidas as raivosas convulsões do Vale Sinistro. E chorar, meus caros, seria regredir às desesperadas aflições. Entregar-se às agonias que a caridade dos servos de Deus ajuda a diminuir. Tem razão, Joel. Vamos rir para não chorar. Rir para espantar as más vibrações. Vamos, meu caro Bellarmino, sorria. Sorria para Maria de Nazaré. Pois aqui neste hospital é permitido sorrir. Há um sinal do Dr. Roberto, todos sentados. O enorme salão não apresentava nada que despertasse a princípio a atenção de Camilo Cândido Botelho. No entanto, se a sensibilidade dos enfermos não estivesse tão abalada, todos ali poderiam sentir delicadas vaporizações, fluidos abençoados
como um orvalho refrescante e ameno. Perto do tablado que ficava à nossa frente, notava-se um aparelho semelhante aos das enfermarias, embora houvesse algumas diferenças. Jovens hindus ajustavam o visor, enquanto o irmão Teócrito tomava lugar na cátedra, acompanhado por outros 2 rapazes. Boa tarde, meus irmãos. Antes de tudo, gostaria de apresentar-lhes os instrutores que irão orientá-los e a quem deverão o máximo respeito. Ora, mas não são Romeu e Alceste, os prestativos hindus que nos receberam quando chegamos ao hospital? Fale baixo, Camilo. Irmão Teócrito está nos observando. Sob silêncio religioso, cerca de 200 espíritos suicidas, envolvidos nas mais profundas desgraças além-túmulo, refletiam consigo mesmos sobre as incontáveis amarguras de suas vidas. Provindo de local distante que não podíamos avaliar, um coral harmonioso envolveu nossos sentidos, chegando à nossa audição por intermédio de ondas invisíveis do éter. Enquanto isso, desenhava-se em uma tela ao lado da cátedra de irmão Teócrito um quadro maravilhoso. A pintura da aparição do arcanjo Gabriel à Virgem de Nazaré, comunicando a descida do Redentor à Terra. Louvada seja nossa misericordiosa Mãe Maria de Nazaré. Que vossa bondade recaia sobre todos os corações aflitos. Aqui estão alguns de vossos inúmeros filhos reunidos pela primeira vez para vos pedirem auxílio. E os espíritos sofredores ali presentes caíram em lágrimas, agradecendo o doce conforto concedido aos seus corações. Gratas emoções renasceram nos pensamentos de Camilo. Oh, meu lar de menino, minha infância distante, minha mãe a quem não amei o quanto devia. Chego a vê-la agora, me ensinando ao pé do leito o balbucio da primeira oração. Como estas lembranças estavam distantes, quase apagadas da minha memória tão nebulosa. E nesse instante, de repente, as recordações ressuscitam. Chego a sentir no rosto o doce sabor dos beijos maternos. Que saudade, minha mãe. Que saudade. Como sabem, o tratamento a que se submetem a partir de agora é bastante complexo. Nós o chamamos de doutrinação terapêutica moral e terá ação decisiva na urgente reeducação de suas almas. Nesta primeira aula, serão submetidos a operações delicadas em seu senso íntimo. O objetivo? Remover suas incertezas quanto ao estado espiritual em que se encontram, deixando que a luz da verdade se evidencie. Romeu e Alceste têm mais detalhes sobre as experiências que os irmãos irão vivenciar. Sabemos, meus amigos, que as atrações terrenas, para a maioria, ainda são motivo de confusões aterrorizantes. Mas tenham fé. Logo ficarão convencidos de sua qualidade de espíritos separados do envoltório carnal. Não fiquem aflitos. Tudo irá se desenrolar naturalmente, pois os próprios senhores serão os exemplos vivos usados nas operações. Muito bem, Alceste. E quem será o primeiro a subir ao tribunal? Belarmino de Queiroz de Souza. Queira acompanhar-me, por favor. O nobre intelectual materialista levantou-se apreensivo. Colocaram o ex-professor diante de um aparelho luminoso e bem próximo ao irmão Teócrito, que neste evento assumia o papel de presidente de honra. Em seguida,
Alceste colocou uma pequena coroa na cabeça de Belarmino, que foi ligada a delicados fios cintilantes. Convém agora voltar a alguns anos passados de sua vida, Belarmino. Coordene as lembranças com exatidão, na sequência dos fatos, partindo do momento exato em que cometeu o suicídio. Belarmino obedeceu passivamente e passou a recordar. Os sofrimentos provocados pela tuberculose, as lutas comigo mesmo diante da ideia de tirar a própria vida, a tristeza inconsolável, a agonia que invadiu minha mente em conflito entre o desejo de viver, o medo da doença e a urgência do suicídio. Não, eu não posso passar por isso novamente. Não. Meus pulsos! O que fiz com meus pulsos? Suores gelados banhavam sua cabeça repleta de pensamentos aterrorizantes, enquanto expressões de desespero surgiam a cada nova visão das dolorosas lembranças. Entretanto, Ivone, o que mais me surpreendeu foi que na tela fosforescente a qual Belarmino estava ligado, foram se reproduzindo as cenas evocadas por ele. Todos, inclusive o próprio, puderam presenciar o drama que precedeu sua morte, as lamentáveis imagens de seu ato desesperado e as torturantes situações que viveu no além-túmulo. Acabamos de assistir a mais uma triste odisseia. É o espírito, meus amigos, expulso da existência carnal sob sua própria responsabilidade, a reviver todos os passos que o levaram à perdição do suicídio. No caso de Belarmino, suas convicções materialistas tornavam o sofrimento ainda pior. Creio em Deus que, a partir de hoje, sua filosofia irá sofrer um forte impacto. Ele perceberá em si mesmo a separação do espírito do envoltório corporal que o revestia. Senão, como explicar que sobreviveu lucidamente apesar do suicídio? Enquanto ouvia as explicações de Alceste, Camilo observou o fato de todos ainda estarem presos a espécies de cabos elétricos pendentes do espaço. Desde o Vale Sinistro, ele já havia percebido esse estranho fenômeno, estranhando aqueles fragmentos reluzentes, arrebentados, de cujos fios se desprendiam diversas farpas. Teócrito, sintonizado com seus pensamentos, esclareceu. Noto que a dúvida do amigo é também a de todos os irmãos aqui presentes. Por isso, julgo necessário esclarecer a todos. Tais fios, cabos condutores ou pêndulos, como queiram chamá-los, são repletos de energia vital. E nesse fenômeno reside toda a extensão das suas desgraças. Esse cordão, pela morte natural, será desatado suavemente, desligado das afinidades que mantém com o corpo carnal. A abençoada tarefa é cuidadosamente executada pelos obreiros da vinha do Senhor, cuja missão sagrada é prestar assistência aos agonizantes. Porém, pelo suicídio, o cordão é violentamente despedaçado, e o que é pior, quando suas fontes vitais ainda mais o fortaleciam, cheias de vigor para uma existência às vezes longa. Assim, a atração necessária a uma vida com equilíbrio é rompida brutalmente, gerando graves desarmonias. E o que devo fazer, nobre mestre, para recuperar o equilíbrio, revigorar minha fonte de energia? Será indispensável voltar a animar outro corpo carnal, pois, enquanto não o fizer, será criatura em discordância com as leis que regem o universo. E seu progresso estará seriamente comprometido. Neste instante, Belarmino voltou a se debater,
vítima de choro e convulsões, revivendo as duras aflições que o atingiram. Socorro! Estou morrendo! Ajudem-me! Quanto sangue, minha mãe! Socorro! Tenha calma, meu irmão. Estamos aqui para ajudá-lo. Esqueça. Esqueça o passado. Adormeça. Isso. O senhor está exausto. Muito bem. Pode dormir agora. Observe, meus amigos, que o homem, mesmo furtando-se à existência pelos abismos do suicídio, não se livrou absolutamente de nenhuma das angústias que o torturavam. Pelo contrário, acumulou novos fardos, ainda mais pesados. Tamanho sofrimento seria certamente suportado se uma educação moral sólida, baseada no cumprimento do bem, lhe inspirasse as ações de cada dia. E o ser humano só não tem adquirido essa educação orientadora porque não quer. Afinal, sobram boas instruções e ensinamentos em torno de seus passos durante toda a sua existência. É a mais pura verdade, Romeu. O homem, porém, tem preferido sempre desperdiçar oportunidades caridosas proporcionadas pela divina providência. Faz uso do livre-arbítrio para envolver-se nas sombras dos vícios e desatinos. No redemoinho das tentações mundanas, jamais ocorre ao homem esforçar-se para iluminar a si mesmo. Muito menos buscar a reeducação moral, mental e espiritual. Ele nem mesmo compreende que possui uma alma dotada dos embriões divinos, sementes cujo desenvolvimento é seu dever conduzir e aprimorar, por intermédio do glorioso trabalho de ascensão para Deus, para a vida imortal. Sim, irmão Teócrito. O ser humano, infelizmente, ignora que é justamente no cultivo desses dons que reside o segredo para alcançar os ideais mais queridos, os sonhos mais venerados. E mais, não reconhece que, desprezando o ser divino, que é o seu próprio espírito imortal, condena-se voluntariamente à dor, entrega-se aos desvios da animalidade do crime, fazendo-se necessárias inúmeras reparações e renovações, experiências dolorosas nas provas da reencarnação. Sem dúvida, senhores, a jornada aos planos mais elevados seria bem mais suave se o homem meditasse profundamente, procurando investigar a própria origem e o futuro que pretende alcançar. Foi essa fatal ignorância que os lançou à situação em que se encontram, meus irmãos. Mas devem crer em Deus, pois nosso fraterno interesse, inspirado no exemplo de Jesus, tentará aliviar as suas angústias. Porém, o tempo e os seus próprios esforços serão indispensáveis à boa recuperação. Como veem, os suicidas destruíram o corpo material, que teimavam reconhecer como o único e absoluto padrão de vida. No entanto, nem desapareceram como desejavam, nem se libertaram dos desgostos que os desesperavam. Todos vivem. Vivem ainda. E viverão sempre. Viverão por toda a eternidade uma vida que é imortal, que jamais, jamais se extinguirá dentro do seu ser. Jamais deixando de projetar sobre a sua consciência o impulso irresistível para a frente, para o além. As lembranças que contemplam em si mesmos, neste momento inesquecível, certamente marcarão etapas decisivas nas suas futuras existências, as próximas reencarnações. De agora em diante, desejarão aprender algo em torno de si próprios, pois a verdade é que nada conhecem sobre o ser, a vida, a dor e o destino. Apesar dos diplomas e títulos que ostentavam com elegância na terra, apesar das nobres honrarias que tanto afetavam as suas vaidades humanas. Reanimado pelos sábios hindus,
por intermédio das energias magnéticas, Belarmino voltou ao lugar que ocupava, enquanto o outro paciente subia ao tribunal. O nobre professor voltava, porém, refletindo no semblante uma intensa luz de esperança. E num gesto que surpreendeu a todos, sobretudo a Camilo, apertou discretamente as mãos de seus companheiros. Sim, meus amigos. Eu sou imortal. Acabo de esclarecer a mim mesmo, sem sombra de dúvidas, a existência do meu ser espiritual que sempre neguei. A verdade é que não sei nada. Nada sei. Convém recomeçar os estudos, mas só a certeza já é para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal. Eu sou imortal. Nos dias seguintes, durante as reuniões, fomos levados a examinar os erros que destruíram nossa existência, observando o emaranhado de prejuízos morais, mentais, educativos, sociais e materiais que nos levaram a esse estado. Numa de minhas conversas com o compreensivo Dr. Roberto de Canaleiras, o assunto girou em torno de um terrível problema: o suicídio de adolescentes. Como reparou, Camilo, há dezenas de jovens no hospital. Muitos carregando na alma uma tragédia em comum: a herança de uma escassa educação moral em suas casas. Lares destituídos da verdadeira luz cristã. Moças e rapazes que, apenas saídos da adolescência, aventuraram-se ao suicídio, pois foram fracos diante das contrariedades comuns à vida na Terra. Seres desprovidos de ideal, de senso, de respeito a si mesmos, à família e a Deus. E as desgraças encontradas por eles, além do suicídio, são a maior prova da desatenção dos pais diante de seus desvios. Se a edificação moral de um jovem não começa em seu lar, onde mais começará? Tem razão, Camilo. E se houve negligência dos pais ou responsáveis, ela será punida, pois estes deverão prestar severas contas às soberanas leis de Deus. Afinal, deram asas às perigosas tendências dos filhos, sem tentar corrigi-las. Proporcionaram chances para esses jovens desesperados optarem pelo suicídio. E novas reuniões ocorriam com frequência, nas quais os enfermos recebiam os fluidos e as palavras atenciosas dos irmãos a serviço do Hospital Maria de Nazaré. Numa dessas ocasiões, durante um intervalo da assembleia, encontramos Mário Sobral conversando com o jovem instrutor Alceste. Desculpe-me. Eu confesso que ainda fico um tanto intimidado com sua presença. Eu acredito que os outros enfermos também cultivem a mesma sensação, meu amigo. Talvez seja porque não o vejamos, a não ser nesses eventos formais. Compreendo, Sr. Mário. Mas fique à vontade para expor suas ideias. Certamente eu e os demais instrutores as ouviremos sempre com carinho e interesse. Muitas coisas eu ouvi sobre as causas e as consequências desse ato brutal que eu cometi, o suicídio. Mas algo ainda me deixa um tanto intrigado. Pois diga-me, o que o intriga? Quem sabe não posso esclarecer suas dúvidas. Bem, se fosse possível voltar no tempo, o que eu poderia ter feito para evitar o suicídio? Em vários casos, a solução dos problemas encontra-se muito próxima do sofredor. O socorro, mandado pela providência divina, surgiria dentro de alguns dias, poucos meses, bastando somente que tivesse coragem de esperar. Seria necessário um glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral. Se pensar bem, Mário, verá que a vitória e até a felicidade teriam sido fáceis se buscasse no amor divino
a inspiração para as leis da existência. Esses e outros ensinamentos proporcionaram sensíveis benefícios a todos nós. As reuniões repetiam-se a cada 2 meses, sempre oferecendo-nos proveitosas palestras. E foi numa delas que Romeu perguntou-me: E quanto ao senhor, meu irmão Camilo Botelho? Como está se sentindo após vários dias de tratamento? Experimento melhoras promissoras, meu caro. Suaves esperanças preenchem aos poucos o vazio de meu coração dolorido. É assim mesmo, aos poucos, lentamente. Porém, não deve desanimar. Tenha paciência. O progresso é lento, mas virá cada vez mais fortalecido. Agradeço a sua atenção e a de todos os instrutores, Romeu. Sua presença é motivo de imensa satisfação para as almas convalescentes que aqui se encontram. As palestras e instruções, sua atenção e compreensão nos deixam muito confiantes. E as palavras que nos dirigem são como um bálsamo refrescante sobre nossas ardentes aflições. Pois continue assim. Não perca jamais as esperanças, nobre amigo. Verá que melhoras gradativas e gratificantes virão com o tempo. Romeu estava certo. Em pouco mais de 2 meses, os pacientes do Hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual, estavam aptos a raciocínios mais amplos. Sem dúvida, Ivone. No recolhimento de nossos aposentos, já comparávamos as lições recebidas e refletíamos sobre elas. Eram momentos de lucidez e aprendizado, nos quais eu, Belarmino, Mário e até mesmo João trocávamos opiniões e experiências. Bem, meus companheiros, das análises consideradas, resulta uma certeza cada vez mais absoluta. A situação em que nos encontramos é grave. Muito grave. Gravíssima, por assim dizer, professor Belarmino. Afinal, o fato de sentirmos alívio dos incômodos passados não quer dizer que a nossa culpa diminuiu. Ao contrário. A possibilidade que agora temos de raciocinar expõe ainda mais a dimensão do crime do suicídio. Por isso, como já dissera aos senhores, utilizei meu modesto conhecimento da língua portuguesa para criar um resumo, uma espécie de esquema que nos auxiliará a organizar nossa autorreforma. Modesto conhecimento da língua portuguesa? Ora, senhor Camilo Botelho, se bem me recordo de seus livros e artigos geniais na Terra, nem imagino a falta que o seu talento está fazendo na cultura de nosso saudoso Portugal. Tem razão, Mário. Confesso que, quando eu não estava nas mesas de jogo, passava divertidos momentos a ler as novelas do amigo Camilo. Pois admito que não tive a oportunidade de apreciar sua literatura, envolvido que sempre estive com a filosofia materialista, além do estudo das línguas. Mas o pouco que li do resumo que está redigindo, posso afirmar que se trata de um raro escritor. Obrigado pelos elogios, meus amigos. Mesmo assim, ainda sinto-me inseguro quanto à clareza das anotações. Por isso peço a ajuda de todos para que escrevamos juntos a minha primeira obra no além-túmulo. Dias depois, com o auxílio dos companheiros de enfermaria, Camilo finalizou um resumo contendo 11 tópicos, todos inspirados nas instruções e experiências absorvidas no Hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual. Senhores, acredito que este esquema servirá não apenas a nós, mas a todos os suicidas que aqui chegarem. Que seja um manual cujo conteúdo incentive sempre mudanças para melhor, visando à recuperação e ao progresso espiritual. E que tal se cada um de nós lesse um tópico em voz alta? Ótima ideia, Mário. Visconde Camilo, conceda-nos a honra de iniciar a leitura. 1. É o homem um composto de tríplice natureza: humana, astral e espiritual. Isto é, matéria, fluido e essência. Esse composto poderá também ser traduzido em expressão mais concreta e popular:
assimilável ao primeiro grau de observação: corpo carnal, corpo fluídico ou perispírito e alma ou espírito, sendo que do último é que se irradiam a vida, inteligência, sentimento, etc, etc. Prossiga, Camilo, está ótimo. Pois não. Espírito, centelha onde se verifica a essência divina e que no homem assinala a hereditariedade celeste. Desses 3 corpos, o primeiro é temporário, obedecendo apenas à necessidade das circunstâncias inalienáveis que contornam o seu possuidor. Fadado à desorganização total por sua própria natureza, que um dia apodrecerá, oriundo do limo primitivo. É o de carne. O segundo é imortal e tende a progredir, desenvolver-se, aperfeiçoar-se, por intermédio dos trabalhos incessantes nas lutas dos milênios. É o fluídico. Ao passo que o espírito, eterno como a origem da qual provém, luz imperecível que tende a rebrilhar sempre mais embelezada até retratar em grau relativo o esplendor supremo que lhe forneceu a vida, para a glória do seu mesmo Criador. O Espírito é a essência divina, imagem e semelhança que o será um dia do Todo-Poderoso Deus. Mário, continue, meu amigo. Sim. 2. Vivendo na Terra, esse ser inteligente que deverá evoluir pela eternidade denomina-se homem, sendo, portanto, o homem um espírito encarcerado num corpo de carne, ou encarnado. E agora a sua vez, João. 3. Um espírito volta várias vezes a tomar novo corpo carnal sobre a Terra. Nasce várias vezes a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas, como homem, exatamente como este é levado a trocar de roupa muitas vezes. Professor Bellarmino, tenha bondade. 4. O suicida é um espírito criminoso, falido nos compromissos que tinha para com as leis sábias, justas e imutáveis estabelecidas pelo Criador, e que se vê obrigado a repetir a experiência na Terra, tomando o corpo novo, uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara para instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento. Depósito sagrado que ele antes deveria estimar e respeitar do que destruir, visto que lhe não assistiam direitos de faltar aos grandes compromissos da vida planetária, tomados antes do nascimento, em presença da própria consciência e ante a paternidade divina, que lhe fornecera vida e meios para tanto. 5. O espírito de um suicida voltará a novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio que o desesperado gesto provocou no seu corpo astral, isto é, no perispírito. 6. A volta de um suicida a um novo corpo carnal é a lei. É lei inevitável, irrevogável. É penitência irremediável, a qual terá de se submeter voluntariamente ou não, porque a seu próprio benefício outro recurso não haverá senão a repetição do programa terreno que deixou de executar. 7. Sucumbido ao suicídio, o homem rejeita e destrói ensejo sagrado, facultado por lei, para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência, pois os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer, são como esponja mágica a eliminar da consciência culposa as trevas da desonra, muitas vezes de um passado criminoso em anteriores etapas terrenas. Mas se em vez do heroísmo salvador preferir o homem à fuga aos trabalhos promissores, valendo-se de um auto-atentado que bem revelará o limo de inferioridade que lhe infelicita o caráter, retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos, visto que jamais se poderá destruir, porque a fonte de sua vida reside em seu espírito, e este é indestrutível e eterno,
como o centro sagrado de que descendeu. 8. Na espiritualidade, raramente o suicida permanecerá durante muito tempo. Descerá à reencarnação rapidamente, tal seja o acúmulo das danosas consequências provocadas. Ou adiará o cumprimento daquela inalienável necessidade, caso as circunstâncias atenuantes forneçam capacidade para o ingresso em cursos de aprendizado edificante, que facilitarão as batalhas futuras em prol de sua mesma reabilitação. 9. O suicida é como que um clandestino da espiritualidade. As leis que regulam a harmonia do mundo invisível são contrariadas com sua presença em seus firmamentos antes da época determinada e legal. E tolerados são e amparados e convenientemente encaminhados, porque a excelência derramada do seio amoroso do Pai Altíssimo estabeleceu que a todos os pecadores sejam incessantemente renovadas as oportunidades de correção e reabilitação. 10. Renascendo em novo corpo carnal, remontará o suicida à programação de trabalhos e batalhas diversos aos quais imaginou erradamente poder escapar pelos atalhos do suicídio. Experimentará novamente tarefas, provações semelhantes ou absolutamente idênticas às que pretender arredar. Passará inevitavelmente pela tentação do mesmo suicídio, porque ele mesmo se colocou nessa difícil circunstância, conduzindo para a reencarnação expiatória as amargas sequências do passado culposo. A tal tentação, porém, poderá resistir, visto que na espiritualidade foi devidamente esclarecido, preparado para essa resistência. Se, contudo, vier a falir por uma segunda vez, o que será improvável, irá multiplicar a sua responsabilidade, multiplicando-se por isso mesmo, desastrosamente, as séries de sofrimentos e lutas reabilitadoras, visto que o espírito é imortal. E, número 11, o estado indefinível, de angústia inconsolável, de inquietação aflitiva e tristeza e insatisfações permanentes, as situações anormais que se decalcam e sucedem na alma, na mente e na vida de um suicida reencarnado, indescritíveis à compreensão humana e só assimiláveis por ele mesmo, somente lhe permitirão o retorno à normalidade ao findar das causas que as provocaram, após resistências reparatórias, testemunhos severos onde seus valores morais serão duramente comprovados, acompanhando-se de lágrimas ininterruptas, realizações exemplares, renúncias dolorosas de que não se poderá isentar, podendo tão difícil labor dele exigir a perseverança de um século de lutas. 2 séculos, talvez mais. Tais sejam o grau dos próprios deméritos e as disposições para as lutas justas e inalienáveis. Meus amigos, tais deduções extraídas dos nobres ensinamentos que aqui recebemos não nos deixam ilusões. Ainda estou confuso em relação às minhas crenças. Acredito agora, mais do que nunca, que sou imortal. Mas ainda não tenho fé suficiente em Deus algum que possa iluminar o meu futuro. Acredito que, na nossa dolorosa realidade, o melhor a fazer é recorrermos sempre às lições contidas nestes 11 tópicos. Sim, meu caro João. Embora a resposta a tudo esteja contida num único roteiro, o qual devemos seguir sem desvios para suavizarmos as futuras dores. Um alívio cuja distância não podemos prever. Como diziam na Terra, somente o tempo nos dirá. Tenhamos fé, meus irmãos. Afinal, o roteiro é simples e muito justo. Seguir as leis que havíamos infringido e observar conselhos e orientações dos nossos mentores, deixando-nos guiar ao sabor do seu supremo juízo, como ovelhas submissas e desejosas de encontrar o sagrado conforto de um abrigo.